Olá, pessoas! Na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre a química e hoje a gente vai falar um pouquinho da organização dos elementos químicos. E vocês vão entender um pouquinho como tudo começou, que muitos elementos químicos eles são conhecidos desde a antiguidade e os alquimistas eles trabalhavam intensamente com eles e a partir de então eles utilizavam alguns símbolos para representar os elementos e as substâncias. E a partir de então, vocês estão vendo aqui, ó, alguns deles, como por exemplo o ouro, o mercúrio, o ferro, o estanho, são alguns dos símbolos que eram utilizados para representar esses elementos. E a partir de então, o inglês John Dalton, ele utilizou alguns símbolos para representar alguns elementos com os quais ele trabalhava, como por exemplo aqui o oxigênio, o sódio, o hidrogênio e vários outros. E eu trouxe alguns símbolos aqui que são utilizados na tabela periódica atual, como por exemplo o sódio, que é representado por Na, potássio, K, enxofre, S, fósforo, P, ouro, AU. Então, a tabela periódica, gente, o seu surgimento ele ocorreu pela necessidade de se organizar os elementos químicos, a fim de facilitar o trabalho dos químicos na identificação das propriedades dos elementos e na comparação entre eles. E a partir de então, vocês podem perceber que essas informações, quando elas eram colhidas, elas eram catalogadas, como por exemplo o peso atômico, se eles reagiam com oxigênio e vários outros. Além disso, vários estudiosos, como por exemplo o químico Dmitry Ivanovich, ele teve uma contribuição muito grande na química, na qual ele se dedicou a descrever as propriedades dos elementos químicos. Além dele, também o Henri Moseley, ele foi muito importante porque ele analisou os aspectos de raio-x de diferentes metais e ele concluiu que as propriedades dos elementos químicos elas são bem mais explicadas por sua carga nuclear, que ele chamou de número atômico. E a partir de então eu trouxe para vocês aqui essa tabela periódica atual. Eu vou dar um zoom para vocês entenderem um pouco por que eles são pintados dessas cores. Então, vamos entender um pouquinho essa tabela. Em verde está os não metais, como o hidrogênio e esses outros aqui, nitrogênio, oxigênio. Vou mostrar para vocês também aqui os gases nobres. Aqui os metais alcalinos, que são esses aqui. Os metais alcalinos terrosos. Os semimetais. Também os halogênios. Outros metais. Os lantanídeos e os actinídeos. E também aqui os metais de transição, que são esses aqui. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas características de alguns. O hidrogênio. Gente, o hidrogênio que ele é um elemento único com características próprias em relação aos outros. E ele pode se combinar com metal, não metais e também com semimetais. Ele está presente, gente, em uma das substâncias mais importantes para os seres vivos. É isso mesmo que você pensou, a água, não é isso? Então, esse hidrogênio, ele é muito importante. E aí, o que vocês estão vendo, o símbolo dele, que é o H, o seu número atômico, que é 1, e a sua distribuição eletrônica, também 1. Agora aqui os metais. Os metais que a gente pode encontrar ele, né, em joias, em alumínios, em panelas, em prata, dentre outros. Eles são bons condutores de eletricidade, gente. E, além disso, eles são sólidos à temperatura ambiente de 25 graus Celsius, exceto o mercúrio, né? Que ele é líquido. Além disso,
Eles são dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas e fios finos, e eles são empregados na fabricação de panelas e outros utensílios domésticos. Vamos ver também aqui os ametais, que esses ametais, eles apresentam propriedades geralmente opostas aos metais. Os ametais, geralmente, eles são gases e também eles não são bons condutores de eletricidade. E eu trouxe para vocês aqui esses ametais, como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. E os gases nobres como neônio, hélio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos esses são gases nobres e eles são colocados na última coluna, ou seja, na família da tabela periódica. Esses gases nobres, gente, eles são assim chamados porque eles possuem uma estabilidade eletrônica. É isso, muito obrigada e até a próxima aula.